Eu tenho que ficar limpando a câmera, gente, por causa disso aqui, ó. Que aí eu coloco desde 2019 que eu coloco isso aqui no meu celular. Só não coloquei do meu irmão mais novo porque ele não deixava. Mas quando eu usava o celular do meu irmão mais novo, eu tampava, ficava com o dedo assim em cima. Então, gente, devidamente jantado, eu já postei o vídeo de educação física. Eu tinha postado errado, eu corrigi agora. Eu tirei e postei o certo. Tirei a maquiagem, que esse negócio no meu cílios me incomoda. Eu sou gata, mesmo sem cílios, ó. Sem maquiagem nos meus olhos, eu sou gata mesmo assim. Mesmo que esses invejosos, feios, tentem colocar eu feia. Mas pessoalmente não tem como. Por isso que eles querem colocar eu dentro de casa, debaixo da cama, que é pra ninguém me ver. E eles continuarem mentindo, falando que eu tô feia. Ou com o olho igual eles colocam aqui. Quem me vê pessoalmente vai ver que não. Por isso que eles querem tanto que eu fique dentro de casa. Mas eu não vou ficar dentro de casa não, porque quem manda na minha vida sou eu. Outra coisa, eu não tenho nada a esconder, porque eu tenho comercial, eles falam através de comercial, né? Falando, eu não tenho nada a esconder, ao contrário da Carol, que se fez de esposa, de namorada, ao contrário do Henrique Correia, que se fez de casado, porque antigamente ele tinha apareceu na capa do Face dele, numa piscina, com uma morena fortinha, do lado de uma morena fortinha, que com certeza não é Carol, era uma morena fortinha, gorda, estava do lado dele assim, ele com a cerveja e com ela, e a irmã dele com o marido dela, estava na piscina, quando ele quis insinuar que casou, com aquela aliança patética no dedo, grossa, e a aliança que a Carol apareceu era fininha, a aliança que a Carol apareceu era fininha, insinuando ter casado com o Felipe Bernardi, noiva do Felipe Bernardi, pagando o mico do século também. E depois o Henrique Correia apareceu com uma aliança, mas a aliança do Henrique Correia era grossa, não sabe nem mentir. E apareceu com uma morena na piscina e mais o irmão dela, irmã dele, ia, que é psicóloga, ele ia tratar o irmão. A irmã dele, que é psicóloga, ia tratar o doente do irmão dela. E o marido, o cunhado dele, do Henrique Correia, com a irmã dele. E ele com a morena gorda, com cerveja. Deve ser uma comprada para fingir que é a esposa dele, porque ele é muito insuportável. Ninguém vai querer se fazer de esposa daquele homem por muito tempo. Então, eu não tenho nada a esconder. E o Henrique Correia sim tem a esconder, porque até agora ele não apareceu com as ex das mães dele diferente. Porque não aparece? Aqui, ó. E é tudo mentira. Eu me dou muito bem com as mães dos meus filhos, que são mães diferentes. Mentira, porque ele roubou as crianças das mães. Deve ter feito a vida dela do inferno, deve ter feito ela assinar uma procuração dando os filhos para ele. Ou deve ter comprado juiz, deve ter comprado advogado, deve ter comprado um monte de gente. E o Felipe Ascenso também é outro, que ele não tem como provar que não é corno. Não tem como provar. Fica botando essas fotos fajuta com a esposa dele, de feliz, daquele tempo que eu nunca mais entrei no Instagram dele. Tudo mentira, porque ele ficava no rap. Colega minha da faculdade veio mostrar ele no rap com ele dando oi, olá, com as garotas no rap, a homem, sei lá o que. E eu aí na época defendi. E só que eu tinha visto ele sair da salinha, quando eu fui com uma moça lá, uma moça do cabelão, que eu tinha aqui louro, uma branquinha, que eu achava ela mais bonita da faculdade. Eu vi, ela saiu da salinha, que é uma salinha que ficava lá, que eu tinha uma matéria, eu tinha só 3 matérias no último semestre. E nesse semestre, uma das matérias eu tinha num dia que eu só tinha no segundo tempo. Então eu chegava um pouco mais cedo e ficava lá fora. Aí eu subia, tava todo mundo na sala, que eu chegava antes do intervalo para poder fazer a segunda aula, que era no segundo tempo, porque eu só tinha 3 matérias para me formar. E aí quando eu cheguei lá, eu vi a garota saindo de lá da salinha, que era uma salinha que ficava lá atrás, estava todo mundo na sala de aula, e ela saiu e entrou dentro da sala, de outra sala para estudar. E depois, muitos minutos depois, eu vi o Felipe Ascenso saindo da mesma salinha, ou seja, ele estava ficando com ela, porque ele estava numa salinha minúscula, que era uma salinha que era só para quem quisesse estudar, ou para algum professor fazer plano de aula, que era naquele andar, mas era uma salinha que ficava lá no final do corredor, fechada, que era pequenininha, só tinha uma mesa mesmo para a pessoa ficar ali ou estudando ou fazendo plano de aula. Ela saiu dali, porque eu ia para lá para estudar às vezes, e eu estava indo nessa direção para ficar lá até ter o intervalo e eu poder entrar na sala para a segunda matéria, que era que eu tinha aula naquele semestre. E aí eu vi, na hora que eu estava indo, eu vi a garota saindo e entrando na sala para ela ter aula, mas ela saiu da salinha e entrou numa sala lá. E depois de muito tempo, o Felipe assim saiu também. Ele saiu de lá e foi para a sala dos professores. Eu vi ele saindo, fiquei com tanta vergonha que eu voltei e fiquei lá embaixo no pátio.
Até ele tava vindo na minha direção, eu sempre esperava ele passar pra cumprimentar ele. E ele tava vindo na minha direção todo sem graça. Ele vinha eu fiquei lá embaixo, que eu ficava lá embaixo, esperando trocar o sinal para poder subir com a segunda matéria. Que eu tinha 3 matérias naquele semestre, que eu briguei para ter só 3 matérias, para pagar pouco. Porque eu já estava concluído o curso. E uma delas era a minha monografia. E os outros eram 12 matérias. Foi uma dessas matérias que eu briguei para sair foi a do Wagner, que ele achou que eu não gostava dele. Eu briguei para sair porque era uma matéria mais que eu teria que pagar. Então ele que tem coisa a esconder, porque ele que tem coisa a esconder, casamento aberto, né, que a mulher fica com outros homens e ele fica com outras mulheres, casamento aberto. Ele sim tem a esconder. O Henrique Corrêa sim tem a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Quando eu casar com meu futuro marido, ele vai ver que eu não tenho nada a esconder. Com o meu próprio corpo, eu vou mostrar pra ele que tudo que eu falei aqui é verdade. Eu não tenho nada a esconder, a mentir. Só que eu não quero esses filhos da mãe. Eles são tão arrogantes, chegaram ao ponto de achar que eu não quero o Henrique Corrêa, eu não quero o Felipe Hernández de trabalho. Eu não quero um deles porque eu tenho alguma coisa a esconder do que eu falei aqui. Eu não quero vocês, porque vocês são tarados. Eu não posso provar que vocês colocaram câmera no banheiro dos hotéis que eu fiquei. Vocês são tarados. Eu não quero vocês por isso. Eu não quero vocês porque vocês são criminosos cibernéticos. Eu não quero criminoso cibernético que ficava me olhando pela câmera do meu computador e do meu celular enquanto eu tomava banho, que eu levava o celular pro banheiro para tomar banho, ficava assim, enquanto o chuveiro caía, ficava assim. Eu não quero namorar com um criminoso cibernético, que acha que é a coisa mais natural do mundo, mentirosos, masturbadores que ficavam se masturbando enquanto me via tomando banho, ou escutando minha voz, porque eu botava isso aqui, né, escutando a minha voz pela câmera do celular e pensando besteira. Eu não quero ficar com masturbadores de brochas. Eu não tenho nada a esconder. Quando eu casar com meu futuro marido, que eu vou casar, eu não desisti do amor, eu acredito no amor. Eu acredito que um homem é capaz de morrer por uma mulher, assim como Jesus morreu pela igreja. Eu acredito que uma mulher possa ser submissa a um homem. Não essas porcarias aí, esses masturbadores tarados e brochas, criminosos cibernéticos. A mulher possa sim ser submissa a um homem que seja capaz de morrer por ela. E no meu filme, que eu tava vendo ontem, eles botaram uma fala que não tinha. O pai falando com a filha assim: minha filha, você nunca vai arrumar um homem igual nesses filmes, nesses livros que você lê. Eu vou sim, porque a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia tem homens, tem histórias de amores real, tem homens que aconteceu na vida real. Ao contrário da minha ex-chefe, que falava que era historinha, eu acredito na Bíblia. Na Bíblia mesmo tem fatos reais. Não é nas histórias dos meus livros, não. Nenhuma história na Bíblia bonita, o cara era criminoso cibernético, o cara era masturbador, ficasse masturbando enquanto ficava olhando para a mulher pela câmera do celular. Pelo contrário, Jacó, ele lutou 7 anos por Raquel. Eu não considero 14 não, porque nos outros 7 ele estava com a Lia. Mas 7 anos ele lutou sozinho, 7 anos, não tinha mulher nenhuma, ele não tinha relação com ninguém. E muito menos ficar se masturbando igual esses tarados aí, olhando mulher por câmera de celular. Jacó, ele ficou 7 anos íntegro, lutando por uma mulher que era Raquel. E aí, quando ele ia casar com a Raquel, o pai da Raquel enganou ele, segundo a Bíblia. Colocou Lia com véu, e aí ele casou achando que era Raquel. Ele foi enganado, tanto que ele foi lá lutar, brigar com o sogro dele. Aí o sogro dele falou: nosso costume é que a filha mais velha que casa. Temos que despojar primeiro. Acho que é despojar ou desposar a primeira filha mais velha para depois, né, conceder a filha mais nova. Aí ele teve que ficar com a Lia. Não foi porque ele escolheu a Lia. Aí ele mais 7 anos, ele acabou ficando com a Lia mesmo. Mas depois de 7, aí ele lutou mais 7 anos por Raquel. E ele se encontrava com Raquel. E a Lia já sabia, eu não podia nem reclamar, ela sabia que Jacó gostava de Raquel e que lutou os 7 anos por Raquel. Não foi por ela. Lia sabia disso, por isso que ele era conformado. Mas Lia lutou até o fim pelo amor de Jacó, mas não teve, porque Jacó amava Raquel. Então, não estou falando nada a ver com essa gente aí, tá? Nada a ver. Tô falando da Bíblia. E Jacó lutou mais 7 anos, só que dessa vez estava com Lia. Teve filhos com ela, mas ele lutou mais 7 anos por Raquel. Podia ter esquecido a Raquel, já estava casado. Ele lutou mais 7 anos por Raquel. Quando ele conseguiu Raquel, ou seja, 14 anos, ele saiu do povo lá do sogro dele. Então existe sim história na Bíblia, mas nenhum desses homens são masturbadores, criminosos cibernéticos, tá? Eu não tô querendo nada de vocês são tão foda, tão extraordinários, que eu não quero nenhum de vocês porque eu escondo algo. Agora vocês inventaram essa história, que eu não quero vocês porque eu escondo algo, vocês vão descobrir quando casar comigo. Vão te catar o meu futuro marido, que eu vou casar. Ele vai ver que tudo que eu falo é verdade, com o meu próprio corpo eu vou provar isso. Que
que eu vivo, o que eu falo. Eu não tenho que provar nada pra vocês, mas eu falo que eu gosto de desmentir vocês em público. Eu gosto de dizer que vocês são mentirosos, que vocês falaram através da Folha Universal, que eu decido se há uma mentira sendo espalhada sobre a minha vida, mas eu decido se essa mentira continua sendo espalhada ou não. Então, eu não tenho que dar satisfação pra vocês, mas eu quero desmascarar vocês da mentira que vocês falaram, que ia continuar sendo espalhada por vocês mesmos, pela própria Record. Então, eu gosto de desmascarar vocês, porque eu gosto. E também na Caixa Econômica, um anúncio lá. De qualquer forma, você vence. Ou seja, de uma morena assim. Quem conhece sabe que eles falam por jornal, uma morena assim. E ele falando assim, de qualquer forma você vence, vendendo seguro. Porque quando você vai entrar lá, não é o seguro. De qualquer forma você vence. Mas eles estão falando em relação a Carol. Só que eles falam de qualquer forma você vence, um anúncio na caixa. Quando você entra, é o seguro que você compra, aquele investimento no final. Se você não ganhar o sorteio, você recebe seu dinheiro de volta quando terminar aqueles dias. Mas a chamada, porque eles falam através de chamada, de qualquer forma você vence. E a menina assim. Uma morena assim, parecida com a moça do meu prédio. Cada hora eles mudam, como uma hora uma família inteira, outra hora no caso de adolescente, outra hora uma senhora, outra hora um senhor, daqui a pouco uma família toda, daqui a pouco não é mais, uma morena alta, um cabelo cacheado. Cada hora eles mudam a situação. Aí não é mais, daqui a pouco é dos adolescentes, aí é um moreno, aí uma família inteira, um ET. Então, lá na Caixa é a mesma coisa. Quem conhece sabe que eles falam por chamada. De qualquer forma, você vence. Na Caixa Econômica, uma menina morena assim. Só que essa não era mais o casal de adolescente. Era uma morena alta que morava no outro prédio, parecida com a moça que morava no outro prédio, com uma morena que tinha o cabelo assim. Que não é essa filha que é a irmã desse outro adolescente. Filha desse casal. Filhos do homem que constrói barco, que morava no prédio de cima, não. Já é outra que morava no prédio de lá, que eu conheci a mãe dela, que é uma morena que tinha um cabelo cacheado assim. Aí já é essa. A modelo que tava na caixa assim, com o cabelo assim, já é essa parecida com a outra moça. Tá? Aí eu tô falando assim, de qualquer forma você vence, na Caixa Econômica, a chamada, de qualquer forma você vence. Aí embaixo tá falando, não é a chamada, é o seguro, né? Vamos ver que é o seguro. É o seguro que você recebe ao final do seu dinheiro, caso você não ganhe o sorteio. Mas no começo é a menina assim, uma morena parecida com essa que morava no prédio de cima do meu apartamento, que o quarto dela é em cima do meu quarto. Uma morena com cabelo assim. E é parecida com ela. A modelo da Caixa parecia com essa morena que morava no prédio de cima. Quem conhece sabe que eles falam por insinuações. A morena assim. E assim, com a cara assim, fechada. Aí tava sendo a chamada. De qualquer forma, você vence na Caixa Econômica. E a moça parecia com essa morena que morava no prédio de cima, que ela morava com a mãe. E não tinha nada a ver com esses adolescentes que moram na frente. Esse prédio da frente é um casal de adolescentes que são filhos de um rapaz que trabalha para o exército vendendo um barco. Então, são coisas diferentes. Já tem outra família, uma outra família, agora é uma família inteira que morava já do lado de lá, embaixo, do lado de lá do meu apartamento. O apartamento aqui do lado de lá, do outro prédio, embaixo, já morava uma família de morenos. E aí não é mais agora, eles botam nos comerciais uma família inteira de morenos. Agora não é mais nem o casal de adolescente, nem a morena, é uma família. Cada hora eles mudam, são doentes, malucos. Quem conhece sabe que eles falam através de anúncio. Desde o Wagner, quando eu me formei, que usou o anúncio da faculdade para me atacar. E as outras empresas começaram a imitar. Todo mundo sabe disso, não é alucinação não, todo mundo sabe. Então, eu não deveria dar justificativo, mas eu dou porque eu gosto de desmentir vocês. É um prazer tremendo desmentir vocês. Então, quando que você viu a Caixa Econômica colocar morena, uma mulher preta, morena, em comercial? Quando você viu esses comerciais colocarem famílias morenas, famílias negras? Quando que vocês viram? Quando que vocês viram Caixa ou qualquer propaganda do governo colocar gente escura? Casal, adolescentes, morenos, ou uma morena, ou uma família inteira morena. Quando que vocês viram isso? Vocês quase nunca viram isso. Então, é tudo pra me atacar, porque eles usam. Mas ninguém sabe disso. A maioria dos brasileiros não sabe disso, porque é tudo assim, coberto. Mas eu venho aqui e falo que eu vou ficar famosa um dia e todo mundo vai saber, porque eu vou escrever um livro, inclusive, a respeito disso. Então, eu gosto de mentir vocês. Eu não tenho nada a esconder. Meu futuro marido, que como eu falei, eu acredito no amor. Eu vou casar e vou ser muito feliz com um homem de Deus, não essas porcaria aí. Eu acredito que uma mulher possa ser submissa a um homem desses da Bíblia. Quando Esther casou com o rei, a Esther não era rica, Esther não era pobre.
e muito menos estava trabalhando. A Esther era uma camponesa, que ela foi criada pelo tio, porque a família dela acho que faleceu, não tinha condições de criar, ela foi criada pelo tio. E o rei chamou todas as belas mulheres, porque a rainha não quis ir comparecer. Quando ele chamou na festa, ele passou vergonha, ela não quis comparecer. E aí o rei chamou, falou que não queria mais ela, a rainha. E aí ele mandou os eunucos chamar todas as mulheres mais belas do reino. E a Esther era bela. E aí ele ia entrevistar as mulheres, né? Não diz isso na Bíblia, mas diz que eles pegaram as mulheres do rei. Mas ele se apaixonou por Esther. O rei se apaixonou por Esther de tal maneira que ele falou 3 vezes para Esther. Quando a Esther entrou, a Esther estava com medo de entrar na presença do rei para ser morta. Ela estava com medo de entrar na presença do rei, a Esther para ser morta. Porque naquele tempo, se você entrasse na presença do rei sem ser convidada, o rei fazia assim. Aí a pessoa era morta. Mas se o rei fizesse assim, significa, por isso que a gente faz assim, imitando isso. Naquele tempo, os costumes dos reis, independente se fosse rei cristão ou não, porque o rei na época não era nem cristão, era um rei daquela província ali, daquele reinado ali. E aí o rei daquela região, que nem cristão era, quando a Esther estava com medo de entrar e na presença do rei morrer. E aí a história da Bíblia, gente. Mas aí ela entrou, foi lá. O rei 3 vezes que ela entrou na presença dele para pedir que queria fazer um jantar para ele, mas 3 vezes que ela entrou, ele falou, ele não só fez assim, dizendo que ela podia ficar, que ele ainda falou assim: Esther, pede-me até metade do meu reino eu te darei se tu me pedires, até metade do meu reino. Esther falou para o rei, falou para Esther, até metade do meu reino. E a Esther falou: se você acha, senhor, naquele tempo era assim, se o senhor achar graça nos olhos, deixe que eu faça um jantar e lá eu digo o que eu quero. Na segunda vez, ela quis entrar na presença do rei novamente. E ela novamente, ele deu, que não era para ela morrer, para ela permanecer, e falou: o que é que você quer, Esther? Pede, a segunda vez, pede-me que até a metade do meu reino te darei se tu me pedires. E ela disse: dê-me a oportunidade de fazer um segundo jantar, que ali eu falo. E aí ela foi jantar com ele foi jantar. E aí convidou o conselheiro dele para ir. E lá no jantar, ele perguntou novamente para ela: Esther, me fala agora o que é que você quer. Eu te darei metade do meu reino. Olha o que ele falou para Esther: eu te darei metade do meu reino se você me pedir. Os reis, sabe o que é metade do reino? Porque ele considerou a Esther como a sua esposa legítima. Ele tinha um harém, ele tinha várias mulheres, mas ele considerou Esther como a sua esposa legítima. Ele falou: te darei metade do meu reino se você me pedir. Mas ele sabia que a Esther não estava interessada no dinheiro dele, que a Esther jamais ia pedir metade do reino dele, né? Para que Esther ia querer metade do reino dele? Ele sabia disso, então ele teve confiança de pedir: eu quero que você me pedir, eu te dou metade do meu reino. Ou seja, se uma pessoa se divorcia e é casada com comunhão de bens, ela dá metade dos bens para a pessoa, se ela é casada com comunhão total de bens. Então ele considerou a Esther como sua única esposa, porque ele queria dar metade dos bens se ela pedisse. Mas ele sabia, no fundo, que a Esther não ia pedir metade dos bens dele. Mas ele falou 3 vezes com Esther que se ela pedisse, ele daria metade do seu reino para Esther. Então, eu não vejo o rei que fez isso com a Esther, a história da Bíblia. E nem Jacó, que lutou por Raquel, 14 anos, masturbadores se masturbando. Imagina eles assim, se masturbando assim, enquanto tá olhando pelo celular uma mulher tomando um banho, ou uma mulher, ou escutando uma mulher fazendo atividade física assim, falando: será que ela tá? Será? Eu não imagino isso, eu não imagino. Eu não imagino o rei que falou que dá metade do reino dele para Esther, não imagino. Ele criminoso cibernético, vendo cada segundo que a mulher ficou numa página tal, na página de tal, mandando seguir fulano. Eu não imagino. Então eu não tenho nada a esconder, mas eu vou casar com o homem de Deus e ele vai saber que eu não tenho nada a esconder. Inveja de vocês. Sinto muito, eu não estou querendo ficar sozinha porque eu tenho alguma coisa a esconder, estou com medo de alguém descubra, não. Eu vou porque eu vi isso no comercial, que eu não tenho nada a esconder. Tanto que eu tornei minha vida pública aí, ó. E nem vocês têm mais, porque eu expus tudo de vocês. Eu expus que a Carol não foi namorada, coisa nenhuma, que a Carol não casou, coisa nenhuma. Eu expus que o Ricorrer não casou, coisa nenhuma, que é tudo mentira. Eu expus que o Gabriel Grangeiro estava dando em cima de mim de casar com essa sonsa da mulher dele, que já sabia disso.
Eu expus que o Felipe Bernardes é uma bicha enrustida, que antes de me chamar para viajar 2 vezes, eles primeiro não quis a Carol, chamou os amigos, porque eu não quis. E na segunda vez ele chamou a Ariane Soares para a Itália, porque eu não quis também, porque eu impus condições, só casando, então ele foi para a Itália viajar com a acompanhante de luxo, com a Ariane Soares também, porque eu não quis, 2 vezes. 2 vezes eu não quis. Eu não tenho mais o que o Felipe Bernardes esconder, porque eu já expus ele. Expus que ele estava me espionando ciberneticamente. Então vocês também não tem nenhum segredinho mais, graças a mim. A Ariane Soares foi acompanhante de luxo, não tem como mais esconder isso. Eu não tenho nada a esconder, minha vida está pública agora, graças a vocês. Mas a vida de vocês também ficaram pública. O Felipe Ascenso não tem mais nada a esconder, que eu expus o casamento liberal dele e que ele trai a esposa. O Wagner Santos não tem mais nada a esconder, porque o Wagner Santos eu mostrei para todo mundo que ele não é nada de santinho aí não, que ele era falado na faculdade, que o pessoal falava dele, que o pessoal falava que ele era arrogante e que ele me perseguia sim, através dos seguidores dele, dos amigos dele, me persegue sim, e que ele disputava comigo, não sei lá o que, né? Porque eu não ia comprar um livro de uma pessoa que apoia a reforma trabalhista, que dava palestra de reforma trabalhista, é claro que eu vou falar mal dele, mas eu não achava ele um mau professor de direito de outra matéria não, como processo civil, constitucional. Eu nunca tive aula dele de processo civil, eu assisti a aula dele TV Justiça, mas eu desmascarei ele, que mantinha honorífico, homenagem dele, sendo que ele, na faculdade, era o terror das garotas. Teve uma menina que foi falar dele, uma garota nova. Ele nunca deu em cima de mim, não. Também porque eu não dava confiança pra ninguém. Mas ele nunca deu em cima de mim, não. Mas ele dava em cima, a menina foi reclamar dele na secretaria, que ele tava dando em cima dela. Fui falar que ele tava dando em cima dela, uma menina lá nova. E o pessoal falava que ele dava em cima das garotas, que ele era mó coisa, mó. Aí depois ele foi pra igreja, disseram que a mulher deixou ele, e aí ele foi correndo pra igreja, que ele ficou tão perturbado com o último relacionamento dele que ele foi pra igreja. Foi um baque tão grande que ele foi pra igreja, aí ele foi conseguir uma mulher na igreja e casou. Tá, mas ele não me engana, que ele não tem nada de crente, porque foram 6 meses. Ele era espírita, tinha uma cruz aqui. Uma cruz não, ele era espírita, devoto de São Jorge, também não gosta do São Jorge de tatuagem. Aí depois ele aceita Jesus, faz uma cruz. Em menos de 3 meses o Wagner se converte, vira cristão. Também não acredito nisso não. Tá, mas ele me perseguia assim, querendo disputar comigo. Uma pessoa que tem anos de estrada, de advogado. É claro que eu vou competir com ele na relação de trabalho. Assim como eu quero argumentar o meu posicionamento jurídico, eu vou falar mesmo, que ele, como direito de trabalho, falar que não tem flexibilização demais no direito de trabalho. Eu provei A mais B que tem muita flexibilização já no direito de trabalho, na minha monografia, que foi aplaudida. Tá? Então, eu não tenho nada a esconder, nem vocês, porque eu contei os podres de vocês todos, mas eu não tenho nada a esconder porque eu não tenho um podre. Por mais que vocês entraram dentro do meu apartamento, quando eu saí, o meu apartamento foi vasculhado, não foi vasculhado. Quando eu cheguei, aqui meu texto de posse, que vive guardadinho dentro da minha carteira, estava esticado na mesinha da sala, com uma lata em cima. Eu já não estava dividindo o apartamento mais com ninguém. E as pessoas tinham entregado a chave e indo embora. Mas vocês sabem que entregar a chave não quer dizer nada. Elas poderiam ter feito cópia. E o porteiro ter acobertado. Porque eu saía para a praça para malhar, na pracinha, e minha mãe não estava lá. E quando eu voltei 3 vezes. Eu fiquei um bom tempo na pracinha. Quando eu voltei, encontrei a lata em cima do meu texto, assim. E as coisas reviradas, dentro do meu quarto. E o texto de posse esticado e com a lata em cima. Como eles falaram assim, estivemos aqui. Mas não acharam nada. Vocês não acharam nada lá. Nada. Vocês não acharam nada. Só devem ter pegado alguma coisa assim, tipo isso, pra enfiar no rabo de vocês. Só pode. Porque vocês não têm nada o que dizer de mim. Então, eu não tenho nada a esconder. Não acho que eu quero vocês. Vocês querem um motivo pra eu não querer vocês. Vocês são tão foda. Vocês fizeram na minha vida um inferno e ainda querem um motivo pra eu não querer vocês. Bando de masturbadores, bichos enrustidos, arrombados, podres, e eu tenho que ter um motivo para não querer vocês, né? Que gracinha. Vocês vão pagar. Eu vou processar todos vocês de crime cibernético, nem que seja a última coisa que eu faça nessa terra. Eu não me chamo Daniele. Eu sou bacharel em Direito, eu tiro a minha OB. Tão fácil tirar a minha OB. Eu tenho 3 provas aí pela frente no ano que vem. E eu processo crime cibernético por 7. Boto 7 no polo passivo. Aí vocês vão ter que sair daí da Zona Sul, de São Paulo, Brasília, ou do inferno, do bueiro, onde vocês estão enfiados, escondidos. Vão ter que ir lá no fórum fazer uma contestação.
vão ter que se defender nos autos. Aí nos autos vocês mostram que vocês não têm nada a esconder, porque eu não tenho nada a esconder, senão eu não processava vocês por crime cibernético. Se eu tivesse alguma coisa a esconder, eu não processava vocês por crime cibernético. Eu não iria na delegacia de crime cibernético dar os 7 nomes lá, que vocês queriam ganhar tempo para ficar me chantageando, para ver se eu desistia de comparecer. Vocês fizeram aquilo com o inspetor pegando minhas coisas, porque vocês queriam, querendo, semana que vem você traz mais provas. Vocês ganhariam um tempo. Foi nesse tempo, 7 dias, que vocês ficaram tentando me ameaçar por e-mail, por comercial, por propaganda aqui no meu computador, de antivírus, propaganda. Prove que não é inteligência artificial, o antivírus mostrou a propaganda propagandas bobas na casa de vídeo, na Magazine, com duplo sentido, na descrição dos produtos. Vocês queriam ganhar tempo para eu desistir de ir na delegacia desse crime cibernético, mas vocês não ganharam tempo. Não adiantou, porque eu sim não tenho nada a esconder, eu não tenho segredos. Eu fui lá na delegacia de crime cibernético e dei o nome dos 7. Só não entrei com a ocorrência porque a moça mandou esperar a policial, um rapaz que vinha inspecionar as minhas provas. O rapaz que ela falou que ele que inspecionava, tinha as ferramentas para inspecionar as minhas provas. Porque senão eu ia sair de lá com a ocorrência contra os 7, porque eu não tenho nada a esconder. Ao contrário de vocês. Eu não quero vocês porque eu não quero, não tenho que justificar. Eu vou casar com um homem de Deus e ele vai ver que eu não tenho nada a esconder. Ele vai olhar assim, realmente, tudo que você falou antes é verdade. Tudo que você falou é verdade. Ele vai ver com o meu próprio corpo. Ao contrário da Carol, que é uma arrombada, que não pode me processar, e aquela foto vai ficar do lado dela, o banco do lado da cara dela, porque se ela pedir para eu tirar, eu vou no judiciário e falar assim, eu peço uma exceção da verdade. O que eu falei lá que ele é arrombado, eu posso provar. Eu peço uma perícia, e a perícia vai provar que ela é uma arrombada, que aquele banco entra dentro dela. Então, por isso que ela não me processa. Eu tenho coragem de pedir isso no processo. Acha que não? Eu falo assim, exceção da verdade. Eu provo que o que eu falei lá no Instagram, que ela é arrombada, é verdade. E eu faço ela submeter a uma perícia. Se ela não quiser submeter a perícia, o juiz não vai poder me condenar. A mesma coisa esses arrombados, esses machos, esses broches, esses bichos aí, esses arrombados. Se me processar, eu peço a exceção da verdade, que peço uma perícia para provar que no ânus de cada um é arrombado, eles são abertos. E eles vão falar o quê? Eles vão ter que submeter uma perícia para provar, pro médico ver lá, que o ânus deles são arrombados. Ainda o Brasil inteiro vai ficar sabendo que eles são arrombados. Por isso que eles me processam. Já eles, se fizerem comigo, vão passar vergonha, tá? Eu não tenho nada a esconder. Meu futuro marido, quando me conhecer, vai saber que tudo que eu falei é verdade. O que eu falo, eu vivo, tá? Então, mais uma para vocês. Um beijinho de boa noite. E vai ter mais, amanhã mais. Se não fizer a retificação do meu rosto, todo dia vai ter ofensa. Todo dia, tá? Seus arrombados e suas prostitutas de luxo, acompanhantes de luxo, Ariane Soares, e falsa esposa, disque esposa, Carota Penambá. Os restos são tudo arrombados, bicha enrustida do Felipe Bernardi, bicha enrustida. A Rodrigo Trindade é outra bicha enrustida também. Coragem essa tua esposa aí, hein? Linda daquele jeito, ficar com uma bicha igual você, sabendo que ele leva de outro homem, que é mulher de outro homem, que ele se faz de mulher para outro homem. Coragem a sua, hein? Te admiro por isso. Eu não tenho coragem, não. E a bicha enrustida do Felipe Bernardi vai continuar solteiro toda a vida, porque ele gosta de homem, ele tem um conflito interno, que ele não pode assumir isso. Então ele vai ficar o resto da vida solteiro, tentando se enganar com outras mulheres. E o Henrique Corrêa, aquele porco, é doente mesmo, broxa, tem problema, é odioso, ele não consegue ficar com a mulher, ele vai ter que fazer terapia o resto da vida para entender que ele não consegue ficar com a mulher, porque ele é odioso. E o Felipe Paciência é outro, que está tomando remédio, fazendo terapia para entender por que o pobre não quer ele, o filhinho de juiz mimado. Ele vai ter que fazer terapia para absorver isso, de eu, como uma pobre concurseira, não quero o filhinho do juiz riquinho, tá? E o Wagner Santos é outro também, que vai ficar aí querendo me destruir o resto da vida, mas não vai conseguir, porque eu sou mulher de Deus, vai ficar mais doente do que já estão, tá? Beijo de boa noite para vocês.